G7 condena ataque do Hamas, reitera apoio a Israel, mas pede pausas humanitárias e o fornecimento de combustível à faixa de Gaza. Ao 33º dia de guerra, Israel prossegue a contraofensiva ao Hamas com bombardeamentos e uma operação terrestre já na cidade de Gaza. Outubro mais quente da história coloca 2023 em rota para vir a ser também o mais quente dos últimos 125 mil anos. O G7 reiterou no Japão esta quarta-feira o apoio unânime do grupo ao direito à autodefesa de Israel. Condenou o ataque de 7 de outubro do Hamas e apelou em uníssono às chamadas pausas humanitárias na forte contraofensiva que as forças israelitas estão a lançar há um mês sobre a faixa de Gaza, e inclusive ao fornecimento de combustível ao enclave. A declaração conjunta surgiu após o grupo ter ultrapassado algumas divergências. The G7 ministers reaffirmed our staunch support for Israel's right and obligation to defend itself and seek to ensure the attacks of October 7th can never happen again. We all agreed that humanitarian pauses would advance key objectives: to protect Palestinian civilians, to increase the sustained flow of humanitarian assistance, to allow our citizens and foreign nationals to exit, and to facilitate the release of hostages. Em Tóquio, os chefes da diplomacia das 7 maiores economias democráticas do mundo condenaram também o agravamento da violência dos colonos israelitas sobre os palestinianos, considerando-o uma ameaça à segurança na Cisjordânia e à perspectiva de uma paz duradoura na região. Os bombardeamentos mantêm-se intensos sobre a faixa de Gaza ao 33º dia de guerra entre Israel e o Hamas, o grupo político e paramilitar que controla o enclave palestiniano. O Ministério da Saúde do Hamas agravou o balanço de vítimas em Gaza para mais de 10.300 mortos, enquanto mais de 240 reféns continuam sequestrados naquele território pelo Hamas e pela Jihad Islâmica, outro grupo extremista palestiniano. A contraofensiva terrestre de Israel prossegue já dentro da cidade de Gaza, bastião do Hamas, e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu assinalou o primeiro mês da contraofensiva numa base militar israelita. מאז תחילת התמרון הקרקעי השמדנו אין-ספור מפקדות, מנהרות, בסיסים, מתקנים של החמאס. החמאס מגלה שאנחנו מגיעים למקומות שהוא לא חשב שנגיע אליהם. Da madrugada desta quarta-feira, há relatos de bombardeamentos israelitas nas proximidades dos hospitais indonésios de Al-Shifa e em Jabali, no norte da faixa de Gaza, mas também no sul, em Khan Yunis, e no centro, em Nuseirat. As fontes possíveis no terreno falam em vários mortos vítimas destes ataques. Já Israel confirmou a perda de mais um soldado, aumentando para 31 mortos o balanço de vítimas israelitas na operação terrestre atualmente em curso dentro de Gaza. A Cruz Vermelha Internacional criticou, entretanto, o alegado ataque israelita contra um comboio de 5 caminhões e 2 outros veículos do organismo que transportavam ajuda médica para hospitais na cidade de Gaza. Pelo menos um dos condutores ficou ferido num dia em que a Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos agravou para 89 as perdas entre o pessoal a trabalhar em Gaza. Um trágico recorde para equipas da ONU num só conflito que continua a agravar-se perante a insistência de Israel em bombardear indiscriminadamente o enclave controlado pelo Hamas. Centenas de pessoas protestaram à porta do Parlamento de Israel em Jerusalém, exigindo ao governo de Benjamin Netanyahu ações que assegurem o regresso em segurança dos reféns raptados pelo Hamas a 7 de outubro. Os organizadores do protesto perderam familiares no ataque do Hamas, culpou o primeiro-ministro pela tragédia e acusou o governo de traição. The government of Israel, the state of Israel betrayed my parents, betrayed our communities, and betraying those 240 hostages and their family again and again and again, with every passing minute that they are not back home safe with their families. The highest priority is to bring the hostages, no matter what, even if it involves to switch to release all prisoners, not only Hamas, all Palestinian prisoners, for exchange of the hostages. Mais de um mês após terem sido raptados e sem haver notícias, a situação dos reféns é preocupante.
O primeiro mês de guerra foi marcado por manifestações em diversas cidades do mundo a apelar à libertação dos reféns, mas no Reino Unido a maior preocupação é o protesto pró-Palestina marcado para sábado, o dia do armistício, uma data simbólica. A polícia londrina está a ser pressionada pelo governo para impedir a manifestação, mas alega não haver dados que permitam antecipar um perigo para a segurança pública. Na Argentina, por fim, uma instalação com ursinhos de peluche de olhos e boca tapados chamou a atenção para as mais de 40 crianças que se pensa estarem em Gaza entre os reféns do Hamas. As crianças estão no centro de uma tragédia humanitária na faixa de Gaza. Os números do Ministério da Saúde local, controlado pelo Hamas, dão conta de mais de 4.000 crianças mortas desde o início da guerra, a que se juntam mais de 1.500 desaparecidas. A Organização Mundial da Saúde estima que haja 50.000 mulheres grávidas no território e 180 partos por dia, em condições muito complicadas. Children now under intense bombardments all day and night. They are lacking food, water, electricity, medicine, everything. And on top of that, without electricity, you can't imagine the horror and fear they are living when it's completely dark and the only sound they hear is just the sound of bombardments. Os constantes bombardeamentos israelitas e a impossibilidade de abandonar o território fazem de cada dia um desafio na faixa de Gaza. Escasseia a água potável, a comida ou a assistência médica e o colapso dos sistemas de saneamento básico faz temer o surto de doenças. Quem sobreviver a estas condições não deixará de ficar marcado por cicatrizes profundas. So we are risking a generation that is not going to be able to be productive adults, not going to be able to interact with their surroundings and be as productive as they can be. They will not reach their full potential. And of course, there's the issue of the cycle of violence, and we're creating violence never is the solution. Violence only produces violence. And I think the sole solution for this is to stop violence and find a solution, a political solution for the conflict. Da convocatória nas redes sociais, cedo se propagou às ruas de Madrid o protesto contra a amnistia para os independentistas catalães. Milhares de apoiantes da direita radical seguiram os apelos dos dirigentes do Vox, PP, Democracia Nacional e Falange e reuniram-se pela segunda noite consecutiva às portas da sede do Partido Socialista na capital espanhola. Dos confrontos com a polícia resultaram 39 feridos, entre os quais 29 agentes. 6 pessoas foram detidas. O perdão aos líderes separatistas surge na sequência do apoio dos partidos catalães a um governo de coligação liderado pelo PSOE. Outubro bateu este ano o recorde da média de calor para este mês, com 1,7 graus centígrados acima da média pré-industrial para o 10º mês do ano e 4 décimas acima do anterior recorde fixado em 2019. Este foi também o 5º mês consecutivo a bater recordes, o que coloca 2023 na rota para vir a ser o ano mais quente dos últimos 125 mil anos, indica o Copérnicos. O aquecimento dos oceanos também bateu recorde em outubro e ajudou a acentuar o calor fora de tempo, afetando nomeadamente vinhas e olivais, contribuindo, por exemplo, para a atual inflação no preço do azeite. Apesar de tudo, a ONU prevê que nos próximos anos, em vez da prometida redução, os maiores produtores de petróleo, gás e carvão devem aumentar as explorações e até dobrar os níveis recomendados pelo Acordo de Paris, ameaçando contribuir ainda mais para o aquecimento global e colocar o planeta ainda mais longe da meta desejada de um aquecimento limitado a 1,5 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais. Atualmente, estamos a 7 décimas desse nível de referência. As autoridades italianas ordenaram a apreensão de mais de 779 milhões de euros da plataforma de aluguer Airbnb no âmbito de uma investigação sobre evasão fiscal. A Procuradoria de Milão acusa a Airbnb de não recolher um imposto sobre os rendimentos de aluguer recebidos pelos proprietários durante o período de 2017 a 2021. A legislação italiana obriga a plataforma norte-americana a cobrar um imposto de 21% sobre os alugueres de curta duração. Um bicórnio de Napoleão I e cerca de 20 outros objetos que pertenceram ao imperador estão em exposição em Paris antes do leilão previsto para 19 de novembro. A leiloeira Ocena considera que o chapéu por si só representa a imagem de Napoleão que o usou nos meados do Império.
O bicórnio, avaliado entre 600 mil e 800 mil euros, terá uma base de licitação de 500 mil. A coleção contém outros objetos utilizados por Napoleão, como uma legião de honra e um par de esporas de prata. Já são conhecidos os nomeados para a 36ª edição dos Prémios do Cinema Europeu, que juntará a elite da 7ª arte do velho continente em Berlim no próximo dia 9 de dezembro. O ano passado, o Triângulo da Tristeza de Ruben Östlund foi o grande vencedor e arrebatou 4 estatuetas. Para este ano está tudo em aberto. Para a categoria Rainha de Melhor Filme foram nomeadas 5 películas, curiosamente as mesmas 5 que foram nomeadas para o Prémio de Melhor Realizador. Anatomia de uma Queda, de Justine Triet, é um sério candidato, até porque já foi distinguido com a Palma de Ouro em Cannes. O filme foi nomeado para 4 categorias, incluindo Melhor Atriz. Sandra Hüller teve um ano excepcional e foi duplamente nomeada. A atriz alemã está na corrida também com a sua prestação em Zona de Interesse. O filme de Jonathan Glazer é um dos mais badalados de 2023. Venceu o prémio do júri em Cannes e mereceu uma ovação de 6 minutos por parte do público presente. Green Border, da polaca Agnieszka Holland, venceu o prémio do júri em Veneza, mas não escapou às críticas no país natal. O filme relata a atual crise migratória na fronteira entre Polónia e Bielorrússia. A lista de filmes na corrida ao prémio mais cobiçado do cinema europeu fica completa com Fallen Leaves, do finlandês Aki Kaurismäki, e Eu Capitão, do italiano Matteo Garrone. Sir, please don't get angry. I'll give you 300 euros. It's more than dollars, okay? Все, что там у нас? Да нормально все. Come on, come on. Wait.